Um dia ensolarado de julho de 1977, Aaron Neel estava esquiando na água com Ed Fletcher e sua filha no Lago Okanagan, no Canadá. Como mostrado nesta reconstituição, Aaron era um especialista e já havia esquiado nessas águas muitas vezes. Nem Ed nem sua filha ficaram preocupados quando Aaron caiu na água, mas ficaram quando ela começou a gritar. Já seguro no barco, o jovem Aaron contou uma história assustadora de ter ficado cara a cara com um enorme monstro parecido com uma serpente. Aaron não foi a primeira pessoa a ver tal criatura no Lago Okanagan, nem seria a última. Uma criatura comprida, com cerca de 60 centímetros de largura e aproximadamente 12 metros de comprimento, que estava na superfície da água. E era simplesmente incrível a maneira como ela se movia. A cabeça dele parecia ter o formato de uma cobra. Testemunhas afirmam que um monstro emerge das profundezas e aparece de repente. Eles o chamam de Ogo-Ogo. Esta série apresenta informações baseadas em parte em teoria e conjectura. O objetivo do produtor é sugerir algumas possíveis explicações, mas não necessariamente as únicas para os mistérios que vamos examinar. Muitos acreditam que um monstro misterioso vive nas profundezas do Lago Ness, na Escócia. Esta antiga ruína marca o local onde São Colombo avistou a criatura pela primeira vez, no ano 565 d.C. O Lago Ness, no entanto, não é o único lugar onde se relata a existência de monstros assustadores. Na Colômbia Britânica, o Lago Okanagan é considerado o lar de uma criatura aquática gigante semelhante à do Lago Ness. Ambos os lagos são notavelmente parecidos, situando-se quase na mesma latitude. Ambos são longos e estreitos, com áreas de grande profundidade. Ambos foram formados por mudanças cataclísmicas na crosta terrestre. Eles têm temperaturas semelhantes e abrigam tipos de peixes quase idênticos. Esta é uma imagem famosa que dizem ser do monstro do Lago Ness. A cabeça tem uma semelhança impressionante com a de uma criatura pré-histórica. Relatos de feras de tamanho imenso indicam que criaturas como essas ainda podem existir. Mas como seria possível que eles sobrevivessem sem serem detectados por milhões de anos? Se tais criaturas, desconhecidas pela ciência, realmente existem, o que elas poderiam ser? Peixe, mamífero, réptil? Ou alguma espécie há muito considerada extinta? 40 anos atrás, o mundo científico ficou surpreso com a descoberta de um selacanto, um peixe que se acreditava estar extinto há 60 milhões de anos. Não só ele estava muito vivo, como era muitas vezes maior do que qualquer um de seus ancestrais. Se uma descoberta dessas aconteceu uma vez, por que não poderia acontecer de novo? Na superfície, o Lago Okanagan apresenta uma cena de beleza tranquila. Mas essa paisagem pode mudar num instante. Ventos surgem aparentemente do nada, agitando o lago em uma fúria.
Será que sob essa superfície imutável habita uma criatura que rivaliza com o famoso monstro do Lago Ness? Os índios Okanagan vivem às margens do lago há séculos, muito antes do homem branco. Como todos os indígenas, eles têm um profundo respeito pela natureza, acreditando que toda a criação faz parte do plano do Grande Espírito. Os índios Okanagan tanto respeitam quanto temem seu lago. Muitas de suas lendas giram em torno dele. Vendo. Essas lendas são passadas ao redor das fogueiras de geração em geração. Como um tipo de conhecimento ancestral. E este lago é como um ser vivo. Uma coisa viva e sagrada. Em 1 ou 2 horas, esse lago pode se tornar um corpo d'água furioso e muito perigoso. Neste vasto e misterioso lago, temos então a Kit, uma serpente aquática que vive profundamente na água e cuja história me foi cuidadosamente contada pelo meu tataravô e a ele por seus mais antigos e sábios ancestrais. Nos tempos antigos, segundo a lenda, nenhum índio tentava atravessar o lago Okanagan sem antes oferecer um pequeno animal ao monstro do lago. Há histórias daqueles que não fizeram tais oferendas e cujos cavalos foram sugados por uma força misteriosa. Histórias de canoas destruídas e espalhadas nas pedras. A oferenda dos índios pode ser vista como um ato espiritual de sacrifício ou como um gesto pragmático para apaziguar um monstro faminto. No Museu de Kelowna, perto do Lago Okanagan, conversamos com a curadora Úrsula Sures, que dedicou anos ao estudo dos índios vocais. Cultura. Nahart vivia mais ou menos no meio do Lago Okanagan, em uma pequena caverna abaixo de Squally Point, e Ogapogo, ou Neartik, era uma criatura que precisava ser apaziguada sempre que a ocasião surgia. Muitas pessoas têm dúvidas se Ogogogo realmente esteve lá. Mas o povo indiano conhece Ogapogo há anos. E aprendemos ao longo do tempo que as lendas indianas, em sua maioria, têm uma quantidade substancial de fatos e verdades. Mary Moon é a autora de Ogopogo, O Mistério de Okanagan. Cheguei pela primeira vez a esta região lacustre em 1972 como editora assistente de uma revista para escrever 7 ou 8 histórias sobre esta área. E em todos os lugares que eu ia, subindo e descendo o vale, eles continuavam dizendo uma palavra engraçada, Jogoogo, Polgoogo. E eu disse, o que é um Ogogoogo? Eles disseram, e a cobra no lago. Eles disseram, e a cobra no lago. E eu disse, por favor, me conte sobre isso. E eles reuniram meia dúzia de pessoas, 7 ou 8 pessoas de impressionante respeitabilidade, grande entusiasmo e grande sinceridade. E eles me contaram suas histórias e todos ficaram juntos. Lançamos nosso barco em Piachan. Harry e Beth Sam costumam navegar por essas águas. Cerca de 1/3 do caminho, notamos uma agitação na água à nossa direita e viramos o barco naquela direção. Quando nos aproximamos dessa área, vimos que uma criatura enorme emergiu da água e estava nadando em direção ao norte. Quando olhei para aquilo, fiquei morrendo de medo. Parecia tão enorme. E eu me lembro especialmente das nadadeiras no topo dele, das estruturas ósseas, sabe? Aquilo realmente chamava atenção, a estrutura óssea branca. E eu disse, ele tem nadadeiras, sabe? E eu falei, Harry, é melhor a gente não chegar mais perto. Ele pode simplesmente virar o barco. Era tão grande. Estamos passando férias nesta região com a nossa família há 30 anos. Já ouvimos falar do Ogogo, mas nunca acreditamos nisso.
Mas agora, eu e a Beth realmente acreditamos que existe uma criatura enorme nesse lago. Jeffrey Shervin se lembra. Era um dia calmo, igualzinho no Oshik. Estávamos pescando no lago, eu, meu filho David e 2 amigos dele, paralelos à margem. Estávamos pescando de arrasto quando um dos meninos gritou, olha aquela onda esquisita. Virei e vi a coisa mais estranha que já tinha visto na vida. Vi 2 corcovas saindo da água indo em direção à margem. Assistimos por uns 3 minutos inteiros enquanto o objeto, seja lá o que fosse, chegava à margem. Faltava 1,5 metro para chegar na margem. Eu esperava ver aquilo saindo da água, mas de repente tudo afundou. Não sei o que era, mas acho que vi o Gopogo. Particularizado por isso muitas vezes desde então, mas vou te dizer agora, de jeito nenhum eu faria meu filho e os amigos dele de mentirosos. A primeira vez que o Ed, Fletcher e sua filha Jill. A Jill e eu estávamos parados ali na baía e estávamos a uns 2 quarteirões da margem, quando de repente esse montão enorme apareceu na nossa frente. Desligamos o barco e, quando ele parou, quase encostamos o suficiente para tocar naquilo. E nesse dia em particular, nós perseguimos Ogo-Ogo por cerca de 1h30. Desse tempo todo, conseguimos tirar 5 fotos. A gente viu a uns 15 metros de distância, só uma corcova. Só tinha uma corcova ali. Acho que devia ter uns 90 centímetros de altura e era escura. E um dos motivos pelos quais acreditamos que vimos tantas vezes é por causa do barco. O barco tem uma corrente elétrica gerada pelo motor que passa até o Lenin. E isso cria o que eles chamam de eletrólise. E a eletrólise é uma corrente de alta amperagem que atrai a vida marinha. E no primeiro ano em que saímos, achávamos que estávamos perseguindo o Ogo-Ogo, mas descobrimos que o Ogo-Ogo é atraído pelo barco e está nos seguindo. Já vimos o Ogo-Ogo 40 ou 50 vezes. À primeira vista, as fotos de Ed Fletcher parecem uma onda. Mas, olhando mais de perto, revela algo muito mais difícil de explicar. Intrigada com as fotos de Ed Fletcher, nossa equipe de filmagem decidiu explorar abaixo da superfície do lago Okanagan em busca do monstro Ogopogo. Carl Bevin, com equipamento de mergulho vermelho, é um mergulhador local que já fez várias tentativas de encontrar o monstro. Ele concordou em tentar novamente. Nosso cinegrafista é Beori Aaron, um fotógrafo subaquático experiente. Como o lago tem mais de 130 quilômetros de extensão, a chance dele filmar o monstro é pequena. Eles decidiram mergulhar na área onde Ed Fletcher afirmou ter avistado o Ogopogo várias vezes. Ok, muito obrigado a todos e ok. Sobe aí. Foi perto deste local que o jovem Aaron Neely relatou um confronto cara a cara com o monstro. A pesada carcaça da câmera subaquática se torna flutuante e fácil de manusear abaixo da superfície. Estranhamente, nenhum peixe foi encontrado em uma área onde se sabe que eles se alimentam. E depois de uma busca longa e cuidadosa, nenhum monstro, pelo menos não nesta parte do lago. Na esperança de novas informações, uma reunião pública foi anunciada pela imprensa local. Ficamos impressionados com o número de pessoas que relataram avistamentos incomuns. Quantas pessoas já viram o Ogopogo aqui? Quantas pessoas nesta multidão já viram? Levantem a mão. Ótimo.
Era uma manhã quente de verão e o lago estava como um espelho. E quando minha mãe e eu vimos, estava entre Trout Creek Point e Summerland. E essa cabeça saiu da água como a cabeça enorme de um cavalo. E a parte de trás dele estava bem calma. O lago ainda estava lá, então sua cabeça abaixou e suas costas simplesmente chicotearam assim. E eu estimaria que teria cerca de 10,6 metros de comprimento. E a coisa toda que eu vi tinha e tudo. E cara, ele caiu de repente. Ele deve ter me visto. Ele desceu e as ondas todas. Outro cara chamado Wolf. Ele não está mais aqui. Ele está em Prince George. Ele parou atrás de mim e disse: "O que você viu?" Eu acabei de ver Ogogo. E de repente ele falou: "Olha as ondas." Acabei de ver Gapogo. Tudo isso. Gu disse que não acreditou em mim. Ele disse: "Mas, é verdade. Então deve ser verdade." Aí vamos para o Veio em Café. Fomos até a Vlame e contamos para todo mundo. E eles diziam: "Vocês são loucos. Vocês são loucos. O que vocês andaram vendo?" Eu disse: "Nada." Eu disse: "Eu só vi o Goala." Não acreditaram em mim, né? Obviamente essas pessoas viram alguma coisa. Mas imagens em movimento refletidas na água podem enganar. Bom, eu cultivo uvas do outro lado do lago. E estava sentado no meu trator cultivando meu vinhedo. E olhei para a água e vi uma coisa preta enorme. Parecia um tronco preto enorme, com uns 15 ou 18 metros de comprimento. Então parei o trator e pensei: bom, talvez eu devesse descer lá e cortar aquilo, porque eu estava procurando os postes de cedro. Alguns minutos depois, umas ondinhas começaram a sair do meu tronco e eu pensei: bom, esse negócio deve estar vivo. E de repente aquilo se mexeu, fez um círculo enorme e bateu forte na água. E então 2 voltas saíram da água, com uns 1,5 metros de altura. E eram do verde mais bonito que você já viu. A gente fazia parte de um grupo grande, tipo um piquenique de família, no verão. E por volta das 6 da tarde, a água estava toda quieta e calma, do jeito que está agora. E de repente, começou a se agitar. Sim, havia definitivamente algo de serpentino nessa criatura. Ela fazia sua própria esteira atrás dela. Ondas de barcos que passam costumam levar uns 5 minutos para chegar à margem. Será que essas ondas poderiam parecer grandes calombos se movendo pela água? Tinha 3 calombos e parecia haver a sombra de uma cauda na parte de trás. Um dia, nossa equipe foi vítima de uma pegadinha. Alguém com senso de humor amarrou 3 pneus juntos. Por um momento, a equipe de filmagem do Insert Off achou que tinha visto o Ogopogo. Mesmo levando em conta ilusões de ótica, há muita coisa difícil de explicar nos muitos avistamentos. Uma coisa é a sinceridade das pessoas entrevistadas. Ed Fletcher, por exemplo, gastou muito tempo e dinheiro continuando sua própria investigação. Entendi que você viu uma criatura no lago que tinha uma textura parecida com a pele do tubarão que passou nadando aqui. Sim, muito parecida, senhor. Muito lisa e brilhante. Sem escamas. Não, muito parecida com a do tubarão e muito parecida com a pele de uma baleia. Você já viu tubarões e baleias de perto? Robert, Tentando identificar o que tinha visto, Ed se encontrou com Willard Bascom, diretor do projeto de pesquisa das águas costeiras do sul da Califórnia, ao lado dos tanques em um museu próximo. Fletcher comparou o monstro que tinha visto com algumas das criaturas subaquáticas do aquário. Ah, não. Ele nadou para cá, de um lado para o outro. Sim, esta criatura que vimos não tinha nadadeiras quando estava nadando. Ele só mostrava montes na água por causa da maneira como nadava. Como uma cobra. Ed descobriu que as baleias são capazes de suportar mudanças súbitas e extremas de profundidade e pressão. Mas as baleias são mamíferos de água salgada, pouco prováveis de serem encontradas em um lago nas montanhas. Alguns acreditam que o Ogopogo seja uma enguia gigante. Sabe-se que as enguias podem chegar a 6 metros de comprimento e elas realmente habitam lagos de água doce. Uma teoria afirma que enguias eunucas,
com pouco ou nenhum impulso sexual, não participam da migração de acasalamento, mas permanecem se alimentando no fundo dos lagos e crescem até atingir tamanhos enormes. Será que o ogopogo pode ser uma dessas? Como a primeira tentativa foi inconclusiva, nossos mergulhadores decidiram tentar novamente, desta vez em Squally Point, onde lendas indígenas falam da caverna que seria o lar do monstro do lago. À medida que os mergulhadores desciam, a água ficava dolorosamente gelada. Entre as rochas, nossos mergulhadores encontraram muitas aberturas cavernosas, mas nenhum sinal de que o ogopogo vivesse em alguma delas. Incapazes de capturar o monstro em filme, nossos pesquisadores tinham mais um contato a fazer. A autora de Beneath the Depths, Arlene Gall, que possui a única filmagem conhecida que supostamente mostra o ogopogo. A evidência mais conclusiva que eu, pessoalmente, acredito que temos sobre o ogopogo é o filme Folden. O filme Folden realmente mostra um grande objeto animado vindo superfície, submergindo e se movendo pela água em altíssima velocidade, de uma forma bastante impressionante e notável. Não tenho quase nenhuma dúvida de que existe uma criatura, ou criaturas, de tamanho gigantesco nas profundezas do Lago Okanagan. Ampliamos o filme opticamente. Ao examinar de perto, havia de fato um grande objeto se movendo pela água, como mostrado pela espuma branca. O professor Villard Bascom comenta sobre as condições necessárias para o desenvolvimento de um monstro. Um dos problemas difíceis é que este é um lago relativamente pequeno, com apenas 145 quilômetros de comprimento e 3 ou 4 quilômetros de largura. E simplesmente não parece provável que qualquer animal tão grande pudesse ter se desenvolvido no tempo relativamente curto disponível, já que esse lago ficou completamente congelado durante as eras do gelo. Simplesmente me parece muito improvável. Eu realmente acredito que, no oceano aberto, provavelmente existam muitos animais muito grandes que são raramente vistos pelo homem. Monstros marinhos, se preferir, animais de um certo tipo que são muito maiores do que quaisquer outros semelhantes já vistos. Todos os animais têm certos problemas para obter oxigênio, se alimentar, sobreviver ao inverno, acasalar, criar filhotes e todas as outras coisas. E todas essas coisas ainda precisam ser descritas sobre essa criatura em particular, seja ela qual for. Mas não há dúvida de que existem animais muito grandes no mar que só são vistos raramente. Então, qualquer coisa pode ser um monstro marinho se crescer até um tamanho muito incomum. A pergunta que persiste é: o que será que tantas testemunhas confiáveis dizem ter visto no lago? Será que tanta gente pode estar errada? Seja a criatura algo conhecido ou desconhecido, é difícil ignorar essas fotos e o grande número de avistamentos de uma criatura que os cientistas não conseguem explicar o que é. Ainda não sabemos. Talvez algum dia uma expedição científica nos conte. Enquanto isso, o filme Folden nos oferece a evidência mais conclusiva de que algo muito grande vive no Lago Okanagan.